Felizmente não podemos realizar o culto devido a problemas técnicos com a nossa rede de internet. Mas graças ao Senhor nós conseguimos hoje reconectar e assim poder compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos. Quero convidar a todos a se prepararem para esse momento. Lembrando que, embora estejamos separados uns dos outros geograficamente, estamos juntos em Cristo com o mesmo propósito, o propósito de buscar a Deus em adoração, em oração e também na meditação da palavra do Senhor. Então, tenha em mãos a sua Bíblia, seu inário, para que juntos possamos louvar ao Senhor e estudar também a sua santa palavra. Então, vamos nesse momento curvar as nossas cabeças, falar com o nosso Deus. O culto de hoje à noite será dividido em 3 partes, tá certo? Então, nós vamos, nesse instante, orar, vamos depois cantar e depois iremos orar novamente pelos pedidos que foram feitos ontem. Caso você tenha algum pedido de oração para fazer, você pode procurar nosso irmão Fernando no seu WhatsApp, tá certo? Ou pode falar aí no chat do YouTube, compartilhando, que ele pode anotar e repassar pra gente, orar logo mais, tá certo? Então, curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a programação de hoje à noite, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de estarmos reunidos nesse momento, cada um em nossos lares, e através da tecnologia podermos nos conectar e render graças ao teu nome, bem como, ó Pai, podermos te adorar e fazer conhecido diante de ti os nossos pedidos de oração. Só Deus, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, que ela venha a te agradar, que o Senhor seja engrandecido através de cada ato, através de cada irmão. Rogamos que o Senhor abençoe toda a programação, pedindo que problemas técnicos aconteçam, atinjam a nossa rede de internet, e que possamos assim, ó Pai, oferecer ao Senhor um culto agradável a Ti. Peço as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e também sobre a vida dos Teus filhos que estão em casa, ouvindo, assistindo, cada um dos internautas participando conosco. Que o Teu nome seja engrandecido em tudo. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém. Peço que você tome aí seu inário, abra seu inário para o hino de número 160 do cantor cristão, que tem como título A Fé Contemplada. Hino de número 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Por favor, mais uma vez, abra aí seu inário e vamos juntos louvar ao Senhor com esse hino. Louvemos ao Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar.
Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grande maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém? Certos de que aquilo que pedimos segundo a vontade do Senhor, Ele atende a nossas orações. Nós vamos nesse instante pedir as bênçãos do Senhor em oração para aqueles que fizeram os seus pedidos de oração. Eu tenho aqui anotado alguns pedidos que foram feitos por familiares dos nossos irmãos que não são crentes, pela saúde e recuperação de pais de alguns irmãos, também pela saúde de crianças que estão enfermas, também alguns pedidos em relação à proteção de Deus dessa peste, desse vírus que está assolando o mundo inteiro. Também proteção para a filha, filhos de alguns irmãos de nossa igreja, por saúde de amigos e conhecidos de alguns irmãos. Também, ó Pai, alguns irmãos pedem pela salvação do pai e também das suas mães. Há também aqui alguns pedidos em relação à família, pelo trabalho. Alguns irmãos estão sem trabalhar, pedido de trabalhar devido a essa pandemia. E também pelas autoridades do nosso país, para que tenha sabedoria e possa então agir da melhor forma possível diante dessa pandemia. E evidentemente, obviamente, para que tudo isso passe, possamos dar continuidade às nossas vidas. Então, aqui, curvar nossas cabeças, falar com o nosso Deus, e em seguida nós vamos, após a oração, estudar a palavra santa do nosso Senhor. Tá certo? Então, falemos com o nosso Deus nesse momento. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai amado, aqui nós estamos em Tua presença para Te engrandecer, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ouça do céu a oração que aqui nós fazemos, que o Senhor, meu Deus, possa, em nome de Jesus, atender aos nossos pedidos, todos aqueles que forem feitos conforme a Tua vontade. A bem da verdade, sabemos que muitas vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor, mas o Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então, ó Deus, em nome de Jesus, peço, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão na linha de frente, médicos, policiais, no combate a esse vírus, alguns já infectados, outros já morreram, e nós, ó Pai, clamamos no nome santo de Jesus, que o Senhor possa intervir no curso da nossa história, que com o Teu braço poderoso, o Senhor possa pôr fim a esta pandemia, ó Pai,
Clamamos também em nome de Jesus por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão impossibilitados de trabalhar, que o Senhor, meu Deus, possa chegar com providência na casa de cada um dos teus servos, de cada um daqueles que estão sofrendo, ó Pai, ainda que não seja o teu servo. Eles possam, ó Pai, olhar para essa situação e assim, ó Deus, clamar ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor pode ajudar. Ser também, ó Pai, com a restauração da saúde do pai da nossa irmã Jorane, pela saúde da sua irmã, do bebezinho que está sendo gerado no ventre dela. E o Senhor, meu Deus, possa também, ó Pai, recuperar a saúde do amigo do nosso irmão Beto, que se encontra hospitalizado. Pedimos também, Senhor, que Tu possas abençoar, ó Pai, aquelas pessoas que ainda não são crentes em nosso meio. Que o Teu Evangelho possa chegar e atingir cada um daqueles corações, convencendo cada um do seu pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus amado, também pedimos pela amiga do nosso irmão que está com depressão e também pelo seu filho que está sofrendo com síndrome do pânico. Meu Deus amado, que o Senhor, ó Pai, se revele a estas pessoas por meio de Jesus Cristo, que elas possam, ó Pai, encontrar em Jesus a solução para os seus problemas. Ser também, meu Deus, com todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo nesse momento. Desconhecemos até as razões, pois são muitas, mas pedimos que o Senhor alcance cada um com a Tua benevolência. Rogamos as Tuas bênçãos também sobre nossas vidas, sobre os nossos irmãos, e o Senhor os proteja, os guarde de todo mal, e abençoe nesse momento em que cada um de nós estamos enfrentando. Esperamos que logo, logo, toda essa situação possa passar e assim possamos voltar às nossas atividades normais. Ser com a Tua palavra, ser comigo que sou Teu servo, estou na Tua dependência nessa noite, como também todos os dias da minha vida, dependendo, ó Pai, exclusivamente do Senhor, para o sustento, como também para poder ser bênção na vida do Teu rebanho, das Tuas ovelhas. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos guarde e nos abençoe e nos use poderosamente como os Teus instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, fazemos essa oração, já agradecendo por saber que a Tua resposta já podemos ter certeza, ó Pai, que é boa, Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Como diz a Tua palavra no Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Nós estamos perto do Senhor, por isso temos a certeza que o Senhor há de nos responder e de nos fazer lograr bom êxito. Em nome de Jesus, fazemos esta oração. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, queridos internautas, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nessa noite, quero convidar todos a tomarem suas Bíblias para 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Abra sua Bíblia para lá, por favor. Já está normalizado o nosso sinal aí com os irmãos. Todos estão nos ouvindo bem? Fernando? Está oscilando um pouco. Está oscilando? Vamos gravar e depois fica disponível, né? Então tá bom. Então, eu gostaria que você pensasse nesse momento do seguinte. Imagine aí se Deus te perguntasse: pede e eu te darei. O que você pediria ao Senhor? A Bíblia conta a história de um homem que em sonho foi perguntado o que ele gostaria que Deus lhe desse, lhe concedesse.
E nós notamos, meus amados, que a Bíblia nos ensina que Deus atende o desejo daqueles que lhe agradam. E nós notamos essa verdade aqui em 1 Reis, capítulo 3. A palavra de Deus diz, no verso número 10, observe o que é dito no verso número 10 e 11. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias da terra. Daí vem, especialmente desse verso de número 10 até o verso de número 13, o tema da nossa mensagem nessa noite. Como receber infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós vemos que Salomão, ele pediu apenas uma coisa ao Senhor. E o Senhor, por ter então se agradado de Salomão, o Senhor então decidiu dar muito mais do que aquilo que ele pediu. Então, olhando para a vida e exemplo de Salomão, nós podemos identificar 3 coisas que Salomão fez que agradou ao Senhor e lhe fizeram atender o seu pedido de oração. É bem verdade que o trecho é claro e é dito aqui que as palavras de Salomão agradaram ao Senhor. Mas é interessante notarmos que apenas palavras não são suficientes para agradar a Deus. Nós notamos isso especialmente no livro de Isaías, quando Deus disse que o povo dele honrava ele com os lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Então, é por isso que eu quero elencar aqui 3 coisas que Salomão fez que realmente demonstraram de forma coesa aquilo que moveu o coração de Deus para então atender o desejo de Salomão. E a primeira coisa que nós notamos aqui é que Salomão agradou ao Senhor quando ele lhe honrou. E nós vemos isso especialmente nos versos de número 3 e 4. É importante destacar aqui que o texto diz: Salomão amava o Senhor, andando nos seus preceitos, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas palavras que estão grifadas ou estão em negrito no texto que você está vendo aí na sua casa. Então, primeira coisa que nós notamos aí, o texto demonstra pelo menos 3 maneiras pelas quais Salomão honrava o Senhor. Nós vemos que Salomão honrava o Senhor porque ele amava ao Senhor. Salomão, ele não somente falava, mas ele também demonstrava através das ações. E é interessante que é dito no trecho, no verso número 3, que ele andava nos estatutos de Davi. Ou seja, ele andou pelos mesmos caminhos que o seu pai. É interessante que Jesus, certa vez, ele disse que nós, de fato, demonstramos que o amamos quando fazemos aquilo que ele manda. Então, nós demonstramos o nosso amor quando nós, de fato, obedecemos a Deus. E Salomão, ele dá essa demonstração. Ele amava o Senhor,
ele andava nos estatutos de seu pai. E também nós notamos que Salomão, ele adorava o Senhor. Ele oferecia a Deus sacrifícios. Ele dava a Deus aquilo que era merecido, aquilo que Deus merecia. Então nós notamos, meus amados irmãos, que em primeiro lugar, Deus se agradou porque Salomão, ele era alguém que o honrou. E quando nós honramos a Deus, ele nos honra. É interessante notarmos que lá em 1 Samuel, capítulo 2, no verso de número 29 a 30, nós somos informados pela palavra de Deus que Deus então comunicou ao Eli, que era o sacerdote daquela época, que estaria tirando de Eli o privilégio de exercer o sacerdócio sobre a casa de Israel. E Deus disse algo muito interessante para Eli. Ele disse assim: por que desprezais o meu sacrifício? Isso porque os filhos de Eli eram pessoas desordeiras, eram pessoas que eram sacerdotes e que, ao invés de serem exemplo, eles se deitavam com mulheres, eles pegavam do melhor da carne que era sacrificada, era para ser sacrificada ao Senhor, e tomava para si, às vezes até de forma ostensiva, ameaçando as pessoas, e tudo isso foi enchendo a paciência de Deus. E Deus então disse para Eli assim: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei, se fizesse na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas aos que me desprezam serão desprezados. Então assim o Senhor disse a Eli, e assim também o Senhor diz para nós: o Senhor honra aqueles que o honram. E essa honra precisa ser não apenas fruto de uma emoção ou de palavras que são proferidas no ar, mas deve, sobretudo, expressar obediência e consideração ao Senhor. E eu pergunto para você nessa noite: como você tem honrado o Senhor? Qual lugar o Senhor ocupa no teu coração? O que foi que você sacrificou para Deus, dando a Ele a devida importância? O que muitas vezes ocorre é que nós, muitas vezes, honramos mais os homens do que a Deus. Muitas vezes deixamos de frequentar as programações da casa do Senhor para ir ao aniversário, para estar, então, indo assistir um filme no cinema. Enfim, não estou dizendo que essas coisas sejam erradas. Você não pode prestigiar um amigo ou o filho de um amigo em um aniversário, ou que você não pode ir a um cinema, ou que você não pode ir fazer uma compra. Não estamos falando disso. Mas estamos falando de priorizar o Senhor, de dar a Deus a devida honra, de sacrificar a Deus o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dons, o melhor dos nossos talentos, o melhor de tudo que nós podemos oferecer ao Senhor. A Bíblia diz aqui que Deus se agradou das palavras de Salomão, porque as palavras de Salomão expressavam gratidão ao Senhor em sua vida, pela sua vida. Segunda coisa que nós notamos, amados, por favor, verso de número 5 até o verso de número 7, é dito aí que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai,
porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Deus se agradou de Salomão porque ele honrou a Deus, mas vemos também que Deus se agradou de Salomão porque Salomão ele expressou gratidão ao Senhor. E nós vemos que Salomão reconhece o favor de Deus em sua vida por 3 razões. E eu quero destacar para vocês nessa noite quais foram essas razões. Note, meus amados, que, em primeiro lugar, ele reconhece, ele olha para o passado e reconhece que Deus tratou Davi com benevolência. É dito aí claramente no verso de número 6, né? É dito que ele usou de benevolência com o seu servo Davi. É dito também que Davi andou em fidelidade e justiça e em retidão de coração. E nós notamos, meus amados, que essa foi a resposta de Deus para o esforço, o sacrifício, o compromisso que Davi tinha para com o seu Deus. É interessante notarmos, Davi foi fiel, Davi foi justo, e Davi teve um coração reto, ao ponto de Davi se tornar, então, padrão. Davi se tornou, além de padrão, Davi ele se tornou aquilo que seria exemplo para os outros. Quando você lê o livro de Reis, especialmente o livro dos Reis, você vai observar que quando o rei ele era piedoso, é dito que ele andou nos passos de Davi. Quando você vê que um rei não foi piedoso, é usado também o mesmo paradigma, o mesmo padrão. É dito que aquele rei não andou segundo os passos de Davi. Então note, meus amados irmãos, como Deus então favoreceu a vida de Davi, mas isso ocorreu porque Davi foi fiel, Davi ele foi justo, Davi ele tinha um coração reto para com o Senhor. E Salomão ele olha para o passado e ele reconhece que Deus tratou o seu pai com benevolência. Usou de benevolência para com o seu servo Davi. É assim que Deus faz. Deus honra aqueles que o honram. Deus abençoa aqueles que o amam. Deus, ele cuida, protege, supre todas as necessidades daqueles que são fiel a ele. Então, nós notamos em segundo lugar que Salomão, ele então reconhece, meus amados irmãos, a fidelidade de Deus em cumprir exatamente aquilo que Deus prometeu a Davi. Davi teve inúmeros filhos, mas é dito que Deus não deixaria que o trono de Israel não ficasse vazio, ou ficasse vazio. Deus prometeu que ele não iria ficar vazio e que sempre ia ter um filho dele ali para reinar no seu lugar, se eles então andassem da mesma forma que seu pai andou, nos estatutos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos que ele reconheceu, meus amados irmãos, que ele olha agora para o presente e ele reconhece que a fidelidade de Deus em ter feito o quê? Em ter escolhido não somente ele para nascer, permitir que ele nascesse, mas escolheu
e fez com que ele reinasse no lugar de seu pai. Verso de número 7. É destacado isso. Olha o que ele diz. Ele diz: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de teu pai e meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, né? Mas antes disso, no verso 6 ainda, ele diz: e deste o filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então ele olha para o presente e se vê então como rei. E reconhece que Deus cumpriu a sua promessa. E agora, meus amados, nós vemos também, ele vai agora olhar para o futuro, projetar o futuro dentro da vontade de Deus. Mas antes disso, nós notamos que Salomão, ele sabia muito bem aquilo que estava falando. Observe comigo, vá para o capítulo 2, no verso de número 15. No início do capítulo, no início do livro de Reis, nós vemos os sinais dos dias de Davi. Davi ele estava para morrer. O seu filho Adonias, pelo direito de primogenitura, né, por ser o mais velho dos filhos, deveria então ser o rei que iria substituir Salomão. E nós vemos que agora faz todo sentido o fato de Salomão reconhecer que foi Deus quem fez ele reinar no lugar do seu pai, porque não era o direito dele. Pela lógica, deveria ser Adonias. E aqui no capítulo 2, no verso de número 15, nós vemos, meus amados irmãos, que Adonias, ele chega para Batseba, mãe de Salomão, e ele faz um pedido. Lembra que existia uma mulher que na velhice de Davi, ela aquecia Davi, né? Que era a Abisag. E ele então pede para que Batseba intervenha, fale com o rei e peça que Abisag se torne sua esposa. E ele chega então para Batseba e ele diz assim: bem sabes que o reino era meu e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão. E aí nós temos no próximo verso de número 22 a 23, então Batseba vai até Salomão e fala com ele para que ele possa conceder a honra de casar com Abisag a Adonias. E olha qual é a resposta de Salomão. Verso de número 22. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Ora, ele reconhecia que o irmão dele era quem deveria reinar, né, por ser o maior, né? E ele então faz essa pergunta retórica para a mãe dele, né? Então ele diz assim: pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprovesse. E não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Então, a partir daí, Salomão então decide tirar a vida do seu irmão, porque ele estava então pedindo algo que ele não deveria ter pedido, né? Porque Salomão, ele deixou claro que iria poupar a vida de Adonias se ele não se voltasse contra o rei. E essa atitude de pedir à mulher que fora do seu pai, não é, para si, acabou demonstrando as intenções malignas por trás de Adonias em relação ao reino. Então, nós vemos que Salomão então ele decide tirar a vida do seu irmão por causa disso. Então nós vemos que ele reconheceu que foi Deus que cumpriu a promessa de Davi em fazer ele reinar no lugar do seu pai. Então isso significa
que Deus é digno de confiança. Ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Nós não precisamos temer imprevistos. Por quê? Porque Deus, ele não é pego de surpresa. Deus, ele tem a história em suas mãos. Ele conduz as nossas vidas. Mas nós notamos também que no verso de número 5, quando Deus aparece e diz a Salomão, pede o que você quer. E nós notamos, meus amados irmãos, aqui no verso de número 5, duas verdades importantes. No verso de número 5, é dito, pede-me o que queres que eu te dê. Quais são as duas verdades que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, revela a graça de Deus. Essa graça de Deus, ela pode ser vista de duas formas. Em primeiro lugar, por causa da forma como Deus se revelou a Salomão. Veja que embora Salomão tenha sido um rei que se tornou sinônimo de sabedoria, de riqueza, de esplendor, todavia o único rei que se tornou padrão de piedade para Israel foi o rei Davi. Todos os outros reis, eles tinham os seus ministérios comparados com o ministério de Davi. Mas Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele não teve o privilégio que Salomão teve. Ele não teve o privilégio extraordinário que o seu filho recebeu, que foi exatamente falar com Deus em sonho. É interessante que Davi, ele tinha Natã e ele tinha Gade, ambos profetas, que também eram seus conselheiros. Mas, ao que parece, Salomão, ele não tinha ninguém como Gade, como Natã, para lhe aconselhar. Então, nós vemos Deus agindo de graça, aparecendo para Salomão em um sonho, falando a Salomão não só uma vez, mas também duas vezes. Lá no capítulo 9, versículo de 1 a 9, o Senhor também aparece a Salomão. Então, isso era bastante comum no Antigo Testamento. Era uma das formas de Deus se revelar ao homem. Nós chamamos isso na teologia de revelação especial. Deus se revelava de forma especial para o homem através dos profetas, através dos anjos, através das visões, através dos sonhos. Mas nós sabemos que Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias tem falado pelo seu Filho. Então, esse tipo de revelação nós não temos mais, porque a revelação final é acerca de Jesus Cristo. E nós encontramos a revelação final na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber se encontra exatamente na santa palavra do nosso Deus. Então, era comum Deus se revelar por sonhos a algumas pessoas. E isso não acontecia apenas com crentes. Nós vemos Deus se revelando a pessoas de outras nações, como por exemplo Abimeleque, quando então Abraão ele sai da terra e vai então para outras nações, vai para o Egito, também vai para perto dos filisteus, não é? E ali essas pessoas são advertidas para não tocarem em Sara, né? Para que preservasse então a linhagem do povo de Deus. Então, os servos do faraó foram também ali advertidos no capítulo 40 de Gênesis, e o próprio faraó também no capítulo 41 nós vemos isso. Então, segunda coisa que nós vemos
acerca da graça de Deus, como aspecto que pode ser visto, é a promessa que Deus faz. Né? A forma como Deus faz. Pode voltar só um pouco. Vamos voltar aqui só um pouco. Então, esses versos revelam duas verdades. Primeiro, revelam a graça de Deus. E a graça de Deus, ela pode ser vista por dois aspectos. Primeiro, por causa da forma como Deus se revelou. E segundo, por causa da promessa que Deus fez. Então, amados, nós vemos que Deus disse para ele, né? Olha, peça aquilo que você quiser e eu lhe darei, né? Então, contar com o braço de Deus em nosso favor é, sem dúvida alguma, desfrutar de uma grande bênção. Salomão não tinha feito nada para merecer esse favor de Deus. Mas Deus, então, de forma graciosa, revelou que cumpriria a promessa dele se Salomão assim desejasse. Aquilo que Salomão desejasse, Deus iria conceder. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que revela uma prova de Deus. Essa ordem do Senhor no verso 5 foi tanto uma revelação da graça de Deus, mas também uma prova para o coração de Salomão. O verbo pedir aqui aparece 8 vezes nessa passagem. Então, sabe por quê que revela uma prova? Exatamente porque aquilo que nós pedimos geralmente revelam os verdadeiros desejos do nosso coração. E estes, por sua vez, dependem de como cada um vê a sua missão de vida aqui na terra. Então, se Salomão tivesse sido um guerreiro, talvez ele tivesse pedido vitórias sobre os seus inimigos. No entanto, viu-se que, como um líder jovem, ele precisava desesperadamente de sabedoria para servir da melhor maneira possível o povo escolhido de Deus. Então, não vamos nos esquecer que ele era o sucessor nada mais, nada menos do que o maior guerreiro de todas as épocas em Israel. O maior rei que tinha existido em Israel. Aquele que se tornou padrão, parâmetro para outros reis. Sabemos também, meus amados irmãos, que o povo poderia inegavelmente comparar ele com o seu pai. Porém, mais do que isso, ele havia sido chamado para construir o templo do Senhor, algo que Deus não permitiu a Davi. Uma tarefa enorme para um líder inexperiente. Então Salomão sabia que não tinha os meios de levar a cabo esse grande empreendimento sem a sabedoria do céu. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, uma lição que nós aprendemos com Salomão. Nós devemos reconhecer, expressar gratidão a Deus pelos feitos do passado. Reconhecer que onde nós estamos, onde nós chegamos, não foi fruto do nosso braço, da nossa força, mas foi Deus conduzindo cada um de nós para chegássemos aonde nós chegamos. Conduzindo cada detalhe. Mas devemos também, humildemente, reconhecer a nossa dependência do Senhor, a nossa limitação, e clamar a Ele por ajuda, para então podermos dar o nosso melhor e conseguirmos vencer os nossos objetivos de vida. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus abençoou, atendeu o pedido de Salomão infinitamente mais do que tudo quanto ele pediu ou pensou, porque ele agradou ao Senhor quando humildemente lhe pediu ajuda. Note o que é dito agora no verso de número 8 a 9. É dito assim. Olha só.
Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradou ao Senhor, por haver Salomão pedido tais coisas. Então, se nós voltarmos um pouquinho no verso de número 6 até o verso 9, nós vamos ver que Salomão ele recapitulou o passado, agradeceu a Deus pela fidelidade e amor inabalável que havia demonstrado a seu pai, no verso de número 6. Nós vemos que nessa oração curta de Salomão, ele foi direto e foi humilde. E por 3 vezes, nós vemos que ele se referiu a si mesmo como o servo do Senhor, o teu servo. Preste atenção no trecho e perceba, grife aí na sua Bíblia, o teu servo, o teu servo, o teu servo. Então ele se via como um servo do Senhor. E vemos também, meus amados, que Salomão, ao recapitular o passado, ele reconheceu a bondade de Deus, não é? Em guardar o seu pai em meio a todas as tribulações, ao lhe dar um filho para herdar o trono. E também, meus amados irmãos, nós vemos que ele admitiu que não era um rei pelo fato de Deus haver reconhecido as suas aptidões, mas sim porque o Senhor foi fiel às suas promessas a Davi. Deus disse que iria fazer com que os filhos de Davi se tornassem rei e lhe substituísse. Segunda coisa que nós vemos é que, assim como Salomão passou para o presente, ele reconheceu a graça de Deus ao fazer dele rei. Nós vemos que ele passa do verso 7 para o presente. E aí ele reconhece que Deus fez dele um rei. Confessou também, no verso 7, a sua juventude, a sua inexperiência, sobretudo a sua necessidade da ajuda de Deus, a fim de poder ser um líder bem-sucedido em Israel. Então, provavelmente, estudiosos dizem que Salomão tinha por volta de 20 anos de idade. E, sem dúvida, era mais jovem que seus conselheiros, que os seus oficiais, que o seu pai tinha deixado ali no reino. Então, por isso que ele se refere como criança, que ele não passava de uma criança, que não sabia nem entrar e nem sair. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5, diz: porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então o próprio Davi reconhecia naquele momento que ainda não era a hora de Salomão reinar. E mesmo quando chegou a hora de Salomão reinar, nós vemos que Salomão ainda era como uma criança. Ele se via dessa forma. Incapaz, insuficiente para realizar a obra de Deus. E é assim que é assim que você, é assim que cada um de nós devemos nos ver diante do serviço do Senhor. Pequenos, que dependemos do Senhor. E aqui nós vemos, por parte de Salomão, um sinal tanto de honestidade quanto também de humildade. Quando ele diz, eu não sei como conduzir-me. Então, significa que ele não sabia como liderar aquela nação. Nós vemos também aqui ele exaltando a grandeza da nação de Israel. A grande responsabilidade que ele tinha diante da nação de Israel. Mas em terceiro lugar, em sua oração, o rei não apenas confessou sua pequenez, mas também
a grandeza de Israel. Nós vimos isso aí no verso de número 8. E vimos também, meus amados irmãos, que Salomão, quando ele confessa o tamanho do desafio, ele confessa também o desejo de que a bênção de Deus continuasse sobre a vida do povo dele. Ele não queria se tornar maldição para o povo, ele queria que o povo continuasse sendo abençoado por Deus, agora sobre a sua administração. Então nós vemos também, em quarto lugar, que o rei concluiu a sua oração, antevendo o futuro e pedindo ao Senhor a sabedoria necessária para governar a nação. Verso de número 9. Então, amados, nós vemos aqui que ele diz no verso 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. E ele diz: para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, amados, Salomão não pediu um comitê de conselheiros ao Senhor. Salomão, ele pediu sabedoria para si. E a sabedoria é um elemento importante da vida do povo do Oriente. Todos os reis tinham um grupo de sábios, inclusive o próprio pai de Salomão. Tinha vários conselheiros. Mas Salomão, ele pediu para si a sabedoria de Deus. E aí, para entender isso, nós precisamos recorrer ao significado da sabedoria. Naquele tempo, a pessoa sábia era que mostrava aptidão para administrar a vida. Significava muito mais do que a capacidade de ganhar o pão. Aqui no Brasil, ser uma pessoa sábia é uma pessoa astuta, uma pessoa que sabe tirar vantagem das outras. Não. A sabedoria era a habilidade de construir a vida e de aproveitar ao máximo o que trazia consigo. A verdadeira sabedoria envolve aptidões nas relações humanas, bem como a capacidade de compreender e de cooperar com as leis fundamentais colocadas por Deus na criação. Então, as pessoas sábias não apenas têm conhecimento da natureza humana e do mundo criado por Deus, mas também sabem como usar esse conhecimento da maneira correta e na hora certa. Então, a sabedoria não é uma ideia abstrata nem teórica. É extremamente prática e pessoal. Há muitas pessoas espertas suficientes para conseguir ter uma boa vida, mas que não têm a sabedoria necessária para construir uma vida boa. Então, uma existência plena de realização que honre ao Senhor. Isso é construir uma vida boa. Então, Salomão, ele pediu ao Senhor que lhe desse um coração compreensivo. Pois, por menor que seja a questão, se o coração ele estiver errado, a vida toda estará errada. Salomão, ele disse lá em Provérbios capítulo 4, verso de número 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque do coração procede as fontes da vida. Agora, o que significa compreensão? Não é que ele pede. Compreensão aqui, meus amados irmãos, significa um coração que ouve, um coração que é capaz de entender o que Deus tem para falar. Não é um coração autossuficiente, é um coração humilde, um coração que está pronto para aprender, um coração que está disposto a não andar por si, mas andar de acordo com a vontade de Deus. Tiago diz que todo aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. Se você, meu amado, precisa de sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor, ele há de lhe responder.
Então aqui nós aprendemos, queridos irmãos, que Deus atendeu o Salomão, porque Salomão, ele foi humilde, ele pediu ajuda, ele reconheceu a sua dependência, reconheceu a necessidade de ajuda por parte de Deus. E Deus então, ele atendeu o pedido de Salomão. Mas em último lugar, eu quero destacar aqui também o resultado. A resposta da parte de Deus. Verso de número 10 a 15. Note o que é dito. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, as palavras de Salomão agradaram a Deus e fizeram Deus conceder a Salomão infinitamente mais do que aquilo que ele pediu ou que ele pensou. Agora, por quê? Porque ele demonstrou humildade quando admitiu necessidade, a sua necessidade. Em segundo lugar, ele demonstrou submissão quando admitiu a sua dependência. E em terceiro lugar, ele demonstrou altruísmo quando pensou na coletividade e não na individualidade. Isso aqui é um ponto interessantíssimo. Salomão, ele pediu algo para o bem de toda a nação. Tiago diz que as pessoas elas não têm nada porque não pedem. E quando pede para se esbanjar. Ou seja, são egoístas, pedem apenas para suprir a sua própria necessidade. E aqui nós notamos que aqui está um grande segredo, no altruísmo. Pedir aquilo que Deus, ao nos dar, vai servir de bênção para outras pessoas. Então hoje nós aprendemos que Deus tem prazer em responder a oração dos seus filhos que lhe agradam. Por quê? Ou como nós podemos agradar ao Senhor? Nós agradamos ao Senhor de três maneiras. Quando nós procuramos honrar o Senhor, quando nós demonstramos gratidão pelo que o Senhor fez no passado e está fazendo no presente. E em terceiro lugar, quando humildemente lhe pedimos a sua ajuda. Amados, o Deus que nós servimos é aquele que sempre nos surpreende. Suas bênçãos são espetaculares. Louvado seja o Senhor, que muitas vezes não só supre as nossas necessidades, mas também até as nossas vaidades. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que você possa realmente ter entendido que Deus, Ele atende os desejos que nós temos em nossos corações, segundo a vontade dEle. Mas, sobretudo, você não pode sair sem entender isso. Desligar o seu computador, o seu smartphone, sua Smart TV sem entender isso. Sem entender que
Deus ele tem prazer em atender a oração dos seus filhos que lhe agradam. Mas esse agrado para com Deus, ele precisa, meus amados irmãos, nós precisamos entender que é necessário que nós façamos essas três coisas. Devemos demonstrar humildemente a nossa necessidade, devemos admitir a nossa dependência, devemos pensar na coletividade, não na individualidade. Vamos honrar a Deus, vamos, além de honrar a Deus, vamos ser gratos a Deus e vamos pedir ao Senhor aquilo que nós necessitamos. Não se esqueça disso. Deus, ele nos dá apenas aquilo que nós necessitamos. Se Deus ele nos desse tudo aquilo que nós pedimos, certamente nós já teríamos entrado em muitos problemas. Mas Deus, por ser bom e sábio, ele sempre nos dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós pedimos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quero lembrar a todos que nós vamos continuar transmitindo os cultos regulares, normalmente, como estamos fazendo. Lembro a todos que o próximo culto a ser transmitido será sábado, às 19h30. Também iremos transmitir o domingo pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, e o culto à noite. Lembra a todos que se você ainda não é um inscrito, está nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para ficar sabendo e sempre informado sobre nossas programações. E também não deixe de conferir as outras pregações que já foram feitas e estão aí na nossa playlist, tá certo? Então aproveite bem o tempo que vocês têm nessa quarentena para estudar a palavra de Deus e ser edificado pela santa palavra. Nós vamos orar nesse instante e após a oração encerramos essa transmissão do culto ao Senhor. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em cada coração. Faça com que cada coração compreende o cerne da questão. E assim, ó Pai, possa ter aprendido a como receber infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, fazemos esta oração. Amém. Deus abençoe e até sábado. Um abraço. Boa noite a todos.